Na semana de aniversário dos 251 anos da capital dos gaúchos, um passo importante na direção do futuro aconteceu. Foi a noite do Prêmio Inovação Porto Alegre, que homenageou e reconheceu iniciativas de impacto nas áreas de tecnologia e desenvolvimento. O empreendedorismo feminino e os projetos de movimentos sociais foram destaques, fomentando avanços que unem o progresso, a diversidade e a transformação social. Como é que foi ganhar o Prêmio de Inovação de Porto Alegre? Eu não tenho nem palavra, na verdade, eu não sei o que dizer. Na verdade, a gente não estava esperando concorrer, imagina muito menos ganhar. Então, concorrer já foi uma surpresa muito feliz e ganhar, assim, a gente queria muito ganhar, então a gente está muito feliz, né? Ainda não deu para assimilar, né, o tamanho desse prêmio, o impacto disso para o Ladies. A gente tem uma história muito nova, muito recente, o Ladies tem 1 ano e meio, mas a gente em 1 ano e meio conseguir fazer isso, quer dizer que longe a gente vai fazer muito mais ainda. E juntar muita mulher junto, né? E que está se apoiando e que dá oportunidade uma para outra. E isso é o fundamental, né? A gente vê que o grupo realmente chega ao nosso principal intuito desde o início, assim, que era justamente ter esse apoio, ter esse fomento, a gente levar uma a outra e ter esse reconhecimento, né, do prêmio valida mais ainda o nosso trabalho. E qual que é a importância desse prêmio acontecer no aniversário de 251 anos da cidade de Porto Alegre? Eu acho que já é um marco pelo aniversário propriamente dito e acho que é um reconhecimento pela capital em si, né? Todos os movimentos que ela está fazendo, o próprio South Summit que foi premiado, a Tecnopuc, o Ladies, né? Nós somos novos ainda, né, perante a Tecnopuc, mas esse reconhecimento na capital é muito importante para até gerar incentivo para que outros movimentos nasçam e, enfim, e chamem cada vez mais pessoas para esse meio. Eu diria que também é muito importante para mostrar a força, né, do empreendedorismo feminino tecnológico em Porto Alegre. O Ladies veio para mostrar que existe tecnologia em Porto Alegre, mas mulheres empreendendo tecnologia também existem em Porto Alegre, que a gente está aqui para fazer barulho, para fazer a troca, apoiar e para marcar presença. Como é que foi fazer parte aqui do Prêmio Inovação Porto Alegre? Então, foi muito gratificante para nós, Cotravipa, fazermos parte deste prêmio, desse reconhecimento, né, das iniciativas de inovação da cidade. Nós temos 38 anos de existência, viemos da comunidade de periferia, então para nós foi muito gratificante. Vocês foram um dos projetos que foi homenageado aqui hoje, né? Sim, nós fomos um dos 20 finalistas, né? Com o nosso projeto Coleta Tri. Não fomos um dos premiados, porém nos sentimos vencedores, já pelos simples fatos de termos chegado aí nos 20 finalistas. Na tua opinião, qual que é a importância de eventos como esse, principalmente no aniversário de 251 anos da cidade de Porto Alegre? Então, nós estávamos conversando há pouco a importância de reconhecer os movimentos sociais dentro da cidade, né, que vem trazendo através de projetos de inovação a diferença para a nossa comunidade, né? Então, esse prêmio é muito importante mesmo, porque traz visibilidade para aqueles que até então eram invisíveis, né, e fazem a diferença no dia a dia. Qual foi a emoção de ser um dos indicados aqui no Prêmio Inovação Porto Alegre? Eu acho que para a Venture, que nesse ano está comemorando 10 anos de existência, é uma honra estar entre as 20 finalistas. Afinal de contas, é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul e hoje está aí em mais de 20 estados brasileiros e também comemorando aí junto com Porto Alegre os 251 anos. Na mesma semana do South Summit Brasil, a gente tem hoje aqui todo o time Venture. Aí a gente tem mais de 8 estados brasileiros aqui com a gente hoje. Estamos mega empolgados e ansiosos para o South Summit, não é não, time? Venture! 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 Como é que foi ser um dos indicados ao Prêmio Inovação Porto Alegre? Foi muito legal a experiência e é muito legal ver Porto Alegre se abrindo para tanta pluralidade, para tanta diversidade. A gente, enquanto indicados, ficou muito felizes, né, por ser a Associação Gaúcha de Startup, mas a gente ficou mais feliz ainda de ver os vencedores, de ver a baixa renda sendo reconhecida como ponta de empreendedorismo, ver mulheres, o coletivo de mulheres ganhando força na inovação e ver outros agentes que a gente não costuma ver na bolha da inovação explodindo. E na tua opinião, qual que é a importância de eventos como esse acontecerem, principalmente no aniversário de 251 anos de Porto Alegre? Eu acho que celebrar Porto Alegre é celebrar uma cidade que puja com a inovação.
não tinha... Poucas coisas poderiam ser tão emblemáticas quanto comemorar esse DNA que a cidade tem de empreender, de fazer, de trabalhar, de sempre buscar. E eu acho que eventos assim são o presente perfeito para Porto Alegre. Como é que foi ser um dos ganhadores aqui no Prêmio Inovação Porto Alegre? É incrível a gente ver tantas conexões que a gente faz ao longo de toda uma trajetória, uma vida toda dedicada à inovação, ser celebrada com tantos pares, tantas pessoas que fazem da inovação de Porto Alegre o que a gente vê hoje. É incrível fazer a nossa parte nesse mundo todo. Legal, mostra aqui, Gui, o destaque inovação do Tecnopuc. E qual que é a importância? Celebrando 20 anos esse ano desse ecossistema de inovação incrível que a gente vive. Legal. E qual que é a importância de eventos acontecerem, principalmente no aniversário de 251 anos de Porto Alegre? Sem dúvida, assim, a inovação ela tem que alcançar as pessoas. E quando a gente faz eventos que transbordam os nossos muros, que transbordam a nossa agenda, a gente efetivamente atinge qual é o objetivo da inovação, que é alcançar a cidade como um todo. Eventos como esse são cruciais e fundamentais para que a cidade como um todo respire esse desenvolvimento que a gente está vivendo. E para finalizar, qual que é a importância das universidades e instituições para a inovação na cidade? As universidades têm o seu papel no acolhimento de qual é o conhecimento que precisa ser gerado e na ativação dessa pauta do pensamento crítico, do desenvolvimento científico e tecnológico. Ela tem o seu papel que somado a todos os outros fazem Porto Alegre o que é hoje. Qual que é a importância de eventos como esse, principalmente no aniversário de 251 anos da cidade de Porto Alegre? Eu acho que tem uma importância muito grande, né? A gente tem visto aí muitas coisas inovadoras na Prefeitura de Porto Alegre e, sem dúvida nenhuma, o Prêmio de Inovação é uma delas, né? Então, participar desse momento, com todo o pioneirismo que ele representa, né? Ser o primeiro colocado aí da nossa categoria no primeiro Prêmio de Inovação de Porto Alegre tem uma representatividade muito especial. A família South Summit está muito feliz com isso e para nós é muito simbólico, porque sinaliza que a gente está no caminho certo, que realmente o evento chegou, veio aqui, disse, e nos coloca também na responsabilidade de nos próximos dias aí entregar um evento ainda melhor. E qual que foi a emoção de receber o primeiro lugar aqui no Prêmio de Inovação Porto Alegre? É muito gostoso, né? Ser reconhecido, ainda mais ser reconhecido por aqueles que são os nossos pares do ecossistema, para os quais a gente trabalha no dia a dia, né? Então acho que isso materializa muito aquilo que a gente está fazendo e só pode ser motivo de felicidade para todos nós. E para finalizar, qual é o papel das universidades e instituições na inovação na cidade? Olha, elas são fundamentais. Todos os grandes ecossistemas de inovação, né, um dos pilares que sustentam é o pilar das universidades, né? A gente olha para qualquer ecossistema do mundo, para o Vale, para Lisboa, qualquer um deles que a gente admira, deve estar no imaginário aí do telespectador, o tema da qualidade da mão de obra, da formação de capital humano, da pesquisa, tem um valor importantíssimo e é o que faz diferença nesses lugares. Então acho que essa conexão ela é indissociável hoje. Educação, inovação, as universidades com a inovação, e isso a gente está muito bem servido aqui. Conta pra gente como é que foi o desafio de criar essa premiação, o Prêmio Inova Porto Alegre. Foi um desafio maravilhoso, né? Um desafio que, na verdade, foi conseguir traduzir o que estava na cabeça do Luiz e o que eles já tinham idealizado enquanto prêmio, transformar isso em conceito e conseguir levar esse conceito para cada pedacinho do evento, né? Sendo fiel àquilo que eles gostariam de traduzir como colaboração, inclusão, tecnologia. Então foi super importante. O mais importante foi conseguir trazer, né, essa lógica de projetação do prêmio, porque isso no final do dia fica como um histórico de criação. E esse histórico tem que ser honrado, porque é ali que está o penso, né? É ali que está cada momento que a gente quis criar e entregar para as pessoas que estavam aqui hoje. E qual que é a importância desse evento acontecer no aniversário de 251 anos de Porto Alegre? Primordial, é fantástico, ainda mais abrindo a Semana de Porto Alegre, essa era a intenção, né? Abrir a semana de aniversário, coroando e premiando as inovações da cidade. Então acho que foi brilhante a escolha e a gente começa uma semana de forma muito bacana, comemorando e valorizando a inovação na cidade aí até sexta-feira. E como é que se deu a escolha dos ganhadores dessa noite? Na verdade, foi uma comissão, né? Esse é um ponto bem interessante do prêmio, porque a gente quis justamente chamar as pessoas, o cidadão, né, a olhar para as inovações da sociedade e poder indicar. A partir dessas indicações, uma comissão então fez uma triagem das 20 principais, ou das mais, as que receberam mais indicação, e em cima dessas a comissão julgadora avaliou novamente as que seriam então premiadas aqui. E foi um processo tentando trazer um pouco de diversidade, né? Olhando um pouco da
a inovação em diferentes camadas, em diferentes níveis, para que a gente pudesse contemplar todo e qualquer tipo de inovação que a cidade está trazendo. Puxando o gancho justamente das homenagens que tiveram hoje, qual a importância social que o prêmio traz para a cidade? Uma importância de impacto muito grande, de dizer que vale a pena, né, olhar, pensar e investir em inovação, independente do setor que tu tá, e reconhecer o esforço de pessoas que estão ali diariamente fazendo algo para transformar de fato a sua realidade e consequentemente transformar a cidade. Então esse prêmio ele vem como um incentivo e um reconhecimento pelo esforço que tanta gente tem feito ao longo de todos esses anos. Como é que foi ser um dos ganhadores aqui do Prêmio Inovação Porto Alegre? Cara, hoje é um dia muito especial, né, para o Instituto. Eu acho que o reconhecimento de muito trabalho, mas a gente está com muita, na visão assim, da humildade de que a gente está só começando. Eu acho que ver a ebulição do ecossistema rolando a todo vapor aqui nos dá muito ânimo para a gente seguir no Dali. Essa é a ideia. Mostra o prêmio aqui pra gente, olha, destaque 2022 Instituto Caldeira. E responde pra gente, qual a importância de eventos como esse acontecerem, principalmente no aniversário de 251 anos de Porto Alegre? Cara, eu acho que esse tipo de iniciativa aqui dá holofote em muita gente, em muitos atores que estão construindo realmente um ecossistema de inovação forte aqui no estado. E é um dia de celebração. E eu acho que no aniversário de Porto Alegre e as vésperas do Salt Summit. Então, essa semana é pra gente inundar o estado inteiro de inovação, de tecnologia, de futuro, pra gente construir realmente a cidade e o estado que a gente quer viver nos próximos anos. Como é que foi ganhar o prêmio hoje no Prêmio Inovação Porto Alegre? Foi emocionante, foi gratificante e foi como eu falei lá no momento que nós fomos homenageados, né? Nós tivemos a premiação, na verdade. Mostra aqui pro guia Este prêmio é de um coletivo que foi constituído na Restinga. Mas quando se fala de Restinga, nós fazemos alusão a todas as periferias da cidade. Então esse prêmio vai para Restinga, para o Cruzeiro, Rubem Berta, Sarandi, para todos aqueles empreendedores que muitas vezes são invisibilizados, mas que são potência, resistência, sabe, protagonismo, eles merecem ser reconhecidos nesse prêmio. E na tua opinião, qual que é a importância da inovação para a transformação social? A importância da inovação. Nosso trabalho já é inovador. Sim. Então eu acho que é levar oportunidade para as pessoas. Esse é o nosso papel. Essa eu acredito que seja a importância da inovação. Levar oportunidade, levar esse trabalho, levar isso àqueles que estão lá na ponta, aqueles que realmente precisam, que são os invisibilizados. Hoje nós tivemos aqui várias potências, e eu confesso que eu sei, nossa, Tecnopuc, Salt Summit, quando eles começaram a ser receber os seus prêmios, eu disse, nossa, nós somos um coletivo lá da Restinga. Mas ao mesmo tempo eu pensei, nós estamos lá fazendo a transformação naquelas comunidades, porque na verdade nós atuamos em vários pontos da cidade, naquelas comunidades, e a partir desse trabalho que é feito lá na ponta, eles começam a ter uma outra visão, eles mudam as mentalidades e a partir daí passam a buscar outras oportunidades, como essas potências, que hoje eu vou ser abusado e vou me incluir também. Óbvio. Essas potências que foram homenageadas aqui nessa noite de hoje. Qual que é a importância do prêmio, principalmente hoje que o Porto Alegre está fazendo 251 anos? Acho que a grande importância é celebrar a inovação nas diferentes formas que ela está se manifestando na cidade, né? A gente tinha uma diversidade incrível entre os finalistas, né? Ou seja, projetos sociais, né? Ambientes de inovação. A gente tinha coisas que vinham do campo acadêmico, né? Ou seja, projetos que vieram das universidades. A gente tinha a Cotravipo aqui, né? A gente tinha ações que veio, por exemplo, do Hub de Inovação do Cindy Lojas, do Conectar, ou uma aceleradora como a Venture. Então, acho que esse blend é que mostra assim, né, o potencial da inovação na nossa cidade. Como é que foi o desafio de escolher os vencedores dessa noite? Terrível, né? Ou seja, o pior de tudo, cada um que a gente dizia, vamos premiar esse, a gente dizia, não, mas a gente não vai poder premiar o outro. Claro, a gente tinha uma sistemática de critérios, que eram 3 dimensões. O impacto no ecossistema de inovação, o impacto na cidade de Porto Alegre e o impacto, né, socioeconômico-ambiental. Então, né, cada um deles tinha alguma quantidade de pesos e aí o que aconteceu? Né? Ou seja, 4 deles, até pela importância, né? Porque lembra que o prêmio tinha 2 categorias. A categoria de destaques, que é mais ou menos uma foto de quem foi muito impactante em 2022, e os comendadores, que é uma espécie do filme, né? Ou seja, quem é que está contribuindo aí há muito tempo ali, né? Que a gente tem os 3 primeiros comendadores de inovação da cidade.
Mas o que aconteceu é que, assim, muitas iniciativas eram muito bacanas, né? Mas aí algumas pontuaram um pouco acima e a gente, inclusive, em vez de 5, acabou tendo 7. Porque 3 ficaram tão empatadas ali que a gente decidiu, né, ampliar de 5 para 7. Né? A comissão de premiação acabou tomando essa decisão. Sim, a gente teve vários homenageados essa noite também. Qual que é essa iniciativa para o impacto social na cidade? Celebrar a inovação e celebrar principalmente essa inovação, né, como diz o nosso prefeito, que tem impacto social, né, uma inovação que melhora a qualidade de vida das pessoas, que dinamiza a nossa cidade, que a torna mais atraente, que ajuda a atrair, né, empresas, né, e a fomentar empresas e a trocar talento, né, ou seja, gerar bons talentos. A gente tem um desafio muito grande, né, de levar essa onda do empreendedorismo e da inovação para todos os cantos, né? Então, assim, ter hoje um premiado como o Coletivo Impulsiona da Restinga é muito bacana para mostrar que a gente está começando a mostrar a inovação como uma estratégia que pode virar e impactar a vida de todos positivamente, né?